Fala galerinha que segue o canal Tranquilo. Nação, separei aqui pra vocês um corte do Linha de Passe lá do canal ESPN. Vídeo bem legal, fica ligado aí após a vinheta. O Fluminense por 1-0, mas o pessoal não está muito preocupado, né, Pedro Ivo, com o Campeonato Brasileiro. A preocupação de Flamengo e São Paulo é o meio da semana. É o São Paulo que precisa vencer o Botafogo, seja no tempo normal ou nos pênaltis, para passar na Libertadores, e um Flamengo que precisa reverter o quadro contra o Peñarol no Uruguai. Aí eu te pergunto, das duas derrotas, qual tem mais impacto aí no meio de semana? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo jóia. Beijo pra você, Mari, Jean, foi de esporte estar com a gente, é de São Paulo. Pra mim é de São Paulo porque algumas peças ali vão estar em campo muito provavelmente no meio de semana, algumas peças que a torcida quer ver um pouco mais, algumas situações que não dependem exatamente de encaixe de peças, né, que São Paulo erra. O São Paulo é pressionado hoje contra o Inter por questões sistemáticas que apresentaram problemas também contra o Botafogo. Você acha que minimamente você vai ter algum encaixe, você vai ter talvez com a bola um Lucas e o Luciano funcionando melhor? Até teve um indício, ele disse no início, né? O Lucas arrastando um pouco mais, teve chance para fazer, depois cruza para o Luciano fazer. Parece que. Só que aí uma simples inversão de peças no Inter é suficiente para segurar um pouco mais seu lateral, fazer sofrer um pouco mais contra o ponta adversário. Você não consegue mais jogar, e são erros individuais, são erros para sair jogando, são erros de combate. É um time que parecia competir pouco. E é uma derrota em casa. É uma derrota em casa diferente do Flamengo, que vai para fora de casa, leva só o Tite, né? Todo o restante que vai começar jogando, que vai jogar, que deve participar ativamente do jogo contra o Peñarol em Montevideo, ficou no Rio treinando. E você pode falar que o 3-2 para o Grêmio não necessariamente foi algo que você olha e fala, deu tudo errado para o Flamengo, hoje o Flamengo não acertou nada. Teve um jogador expulso até também, né? A expulsão do Carlinhos, eu não gosto muito dessa coisa de falar que a expulsão decide o jogo e tal, mas até a expulsão do Carlinhos foi injusto, era um hein? Flamengo muito superior no primeiro tempo, era um Flamengo que volta melhor no... Comentando aqui sobre o jogo, cara, que expulsão mandrake foi essa do Carlinhos? O cara não fez nada, pô. No máximo, seria para um cartão amarelo. No máximo, no máximo. O juiz estava de costas e poderia ter chamado o VAR para analisar ali se realmente era lance por expulsão ou não. Mas fazer o quê, né? Campeonato Brasileiro e seus juízes. Um tempo, aí tem uma lambança geral. Você pode escolher por ali. Tem o Alan, sabe? Tem lambança do outro lado do Wesley, tem o Matheus Cunha que não teve um bom jogo. Esse erro sistemático dá o gol ali ao Grêmio, faz o gol do Grêmio. E a partir dali, com um homem a menos e com esse gol, coisa de 2 minutos, todo o desenho do jogo muda. Um desenho que era até favorável, o Flamengo jogava melhor. Tivesse finalizado melhor no primeiro tempo, teria feito mais... Realmente, apesar do Flamengo estar com um time totalmente desentrosado, o Flamengo jogou melhor que o Grêmio. Se bem que o Grêmio não é muito parâmetro para nada no Campeonato Brasileiro, né? Tá muito ruim, mas mesmo assim seria um time reserva do reserva aí do Flamengo, analisando os desfalques e tudo mais. Pegou a molecada ali, muito jogador da base, mas enfim, teve algumas coisas boas, por exemplo o Matheus Gonçalves, mostrando que tá ali para somar no elenco. Teve coisa ruim, que seria o nosso goleiro, que falhou 2 vezes. Então, é isso aí. Vamos ver. Gols. Só que tudo isso aí não necessariamente vai entrar em campo. Quem jogou mal não entra em campo, quem jogou bem não entra em campo. O goleiro que falhou não deve ser o titular, não será o titular na quinta-feira. É só o Tite na beira do campo, que é o mesmo personagem. Então você deve carregar muito pouco para o confronto em Montevideo. São Paulo acho que você carrega mais um pouco. E carrega também uma questão de confiança, que time titular não funciona. Os pilares que não funcionaram contra o Botafogo, de Luciano e Lucas, também não funcionaram durante a maior parte do tempo hoje, só no iníciozinho ali. O fator casa, que hoje poderia ter servido de alguma coisa também, parece que não tomou conhecimento o Inter ali quando resolveu ser melhor, quando trocou, quando inverteu, quando se posicionou um pouco mais no campo do Botafogo. Então, quem quis jogar no campo do São Paulo hoje, dentro do Morumbi, com muita dificuldade do São Paulo, jogou. Então gera uma preocupação para quarta-feira, apesar das peças diferentes. Aliás, daqui a pouco a gente ouve o Tite e o Zubeldia também, né? Mari, bom estar com você aqui, que legal. Você estreou, não tive a oportunidade de compartilhar aqui essa mesa com você, primeira vez, seja super bem-vinda, super bem-vinda. Aí eu te pergunto, vamos lá, nessa linha mesmo, né? Quem fica com mais interrogações? Me parece que realmente é o Zubeldia, né? O Tite, eu acho que ele tem uma interrogação que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Gabigol.
Pois é, bom, primeiro, boa noite, amigos, Jean, William querido, Pedro, fã de esportes que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Eu fico na dúvida, para te ser bem sincera, assim, quem que fica com essa interrogação depois dessa rodada, porque a avaliação em cima do Flamengo ela é muito difícil de fato, né, de você fazer, porque, a meu ver, ou também na ideia da comissão, talvez um jogo que você pouco vai aproveitar, pensando na partida de Libertadores. Para mim, dúvida do Zubeldia, eu não sei se necessariamente as peças, né? Se a gente pensa no Luciano voltando no time, se ele ainda mantém essa dúvida, ou talvez uma questão de estratégia naquele jogo de ida contra o Botafogo que possa ter funcionado, porque ele traz uma oportunidade, né, para defender ainda. Mas o Luciano falou no intervalo que faltou o São Paulo ter posse de bola. E não foi isso, né? Porque o São Paulo termina quase com 70% ali de posse de bola. O problema foi o que o São Paulo pouco fez. Confuso, sem saber muito bem como sair de uma marcação que não foi tão efetiva assim do Internacional, mas o Internacional, ele aproveitou de um bom momento que ele vem atravessando, olhou o São Paulo e falou, bom, se é isso que a gente tem hoje, a gente vai fazer o nosso dever aqui. Acho que o Roger, ele encontrou algumas situações ali com esse Internacional, a gente vai falar do Thiago Maia, a gente vai falar de outros jogadores, e o São Paulo, de fato, não soube muito como aproveitar. Mais uma vez, o Lucas pelo lado esquerdo, o Luciano tendo essa responsabilidade, função mais centralizado. Para o lado do Tite, eu acho que se a gente vai falar do Carlinhos como o substituto do Pedro, a gente vai ter que ter algumas ressalvas também, né? Muito. Acho que nem tanto pela expulsão, porque acho que a expulsão a gente pode até questionar critério, mas de entrega mesmo, né? Ele teve ali uma oportunidade que ele não consegue marcar, teve outros jogadores que conseguiram se destacar melhor. Acho que o Flamengo, esse Flamengo que entrou hoje contra o Grêmio, de início, com uma energia muito interessante, eu acho que é isso que pode ser destacado quando você dá oportunidade para jovens jogadores. Falando aqui sobre o Carlinhos, cara, eu não culpo muito ele, porque ele não é um jogador de nível técnico para estar no Flamengo. Então não tem como eu culpar o cara por isso, porque é ele, né? Ele estava jogando num time inferior do Rio de Janeiro, não tem essa qualidade para substituir o Pedro. O problema aí é que ele entrou numa briga entre Gabigol e Tite, e aí caiu uma pressão muito grande nele, e o cara não consegue desenvolver. Já é complicado jogar no Flamengo numa situação normal. E ele ainda pega um fogo cruzado, Tite e Gabigol, e a imprensa caindo em cima, e agora a torcida tá caindo em cima do cara. Então a mente do cara deve estar milhão. Então ele acaba fazendo alguns erros bobos, que nem tava para ele ter feito esse gol, o segundo gol do Flamengo. Era só ele cortar ali, cortava o goleiro e jogava para dentro da rede, mas não. Ele foi tentar chutar, chutou em cima do goleiro e não conseguiu aí fazer o gol. Mas eu acredito que a pressão nele é muito grande e a culpa não é dele, a culpa é da diretoria por ter contratado ele. Ou então a culpa é, sei lá, do Tite, que insiste em colocar ele em todos os jogos, mas para mim o menos culpado ali é ele. A culpa é de quem contratou ele, de quem insiste nele, né? Porque ele não tem a qualidade técnica para estar no Flamengo, infelizmente. Enfim, tem vários atletas que têm muito respeito pela camisa, né? Então, a energia do Flamengo realmente me chamou muita atenção. Tinha tudo para dar certo, porque é um Grêmio que sofre muito. Sim. Sofre diversas finalizações. A gente vai falar sobre isso inclusive também. Com a mais. Inclusive com a mais, exatamente. Mas ainda assim, o Flamengo não conseguiu ter esse resultado. E para mim parte muito mais de uma pressão por resultados do que necessariamente sobre as peças que o Tite hoje observou. O Flamengo hoje teve gol do Felipe Tereza. Alguém conhece? Participou da conquista do Mundial Sub-20 lá contra o Olympiacos, Maracanã. Time do Felipe Luiz. Se você pegar o banco de reservas hoje do Flamengo, realmente, quem não é torcedor do Flamengo, né? Acho que até torcedor do Flamengo tem dificuldade para identificar quem é esse aqui que faz com a posição e tal. O Flamengo escolheu que esse jogo era bem menos importante que tudo. Escolheu. E aí, Jean, tá pior para quem? Pro São Paulo ou pro Flamengo? As dúvidas são maiores pro lado do Zubeldia ou pro lado do Tite? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para todos e bem-vinda, Mari. Obrigada. Também primeiro linha de passe que eu faço não é a sua estreia, mas a primeira que fazemos juntos, então bem-vinda.
Cara, eu acho assim, tudo bem, nós estamos fazendo a pergunta com o foco na Libertadores. Estamos fazendo a pergunta olhando para o meio de semana e para o que pode acontecer na competição sul-americana. E aí, primeiro que eu acho que assim, a partir do momento que as duas equipes resolvem poupar o Flamengo de maneira